As características dos nascidos em 13 de novembro. Os nascidos em 13 de novembro são, em geral, perceptivos e perspicazes quando falam de sua época. Independente de suas carreiras, sempre se pronunciam sobre o que chama sua atenção. Tudo os interessa, mas sobretudo assuntos de natureza social ou política. Seja a fonte de seu conhecimento o jornal, a televisão ou o estudo de livros de história ou sociologia, tendem a ter opiniões fortes sobre a maneira das coisas funcionarem ou não funcionarem, conforme o caso. Um problema de muitos nascidos em 13 de novembro é que não dedicam a mesma energia para si mesmos em termos de autodesenvolvimento e compreensão. Devido a seus interesses são tão voltados para fora, correm o risco da superficialidade. Os que os conhecem podem achá-los expansivos e divertidos, mas ao mesmo tempo superficiais. Entretanto, os mais evoluídos esforçam-se para aprender com seus interesses e internalizá-los, formando um vínculo vital entre seus processos internos e o mundo ao seu redor. Estes são bastante bem equipados para se promoverem como indivíduos completamente realizados. Os nascidos em 13 de novembro, com frequência, se encontram divididos entre uma compreensão racional e sensata do mundo, ateia ou agnóstica, respectivamente, por um lado e convicções religiosas tradicionais por outro. Embora muitas vezes racionalistas rigorosos na juventude e na meia-idade, podem, em algum momento, converterem-se a sistemas de crenças espirituais ou religiosos. Durante esse processo de conversão, podem não achar necessário abandonar a lógica ou a razão, mas, ao contrário, fazer com que funcione a seu favor, encontrando novas formas de sustentação de suas crenças. Em geral, não são fanáticos que acreditam cegamente, mas otimistas cuja fé está baseada em ver o mundo em torno deles como uma prova viva do Espírito de Deus e do milagre da existência e da natureza. Contudo, os nascidos em 13 de novembro são apaixonadamente convictos de seus pontos de vista. Embora contrários a todas as formas de injustiça, podem expressar suas opiniões de uma maneira dogmática ou autoritária. Desta maneira, é importante que façam um esforço consciente para ouvir abertamente o lado oposto e, concordem ou não com o que for dito, assimilem o que lhes é útil. Acima de tudo, os nascidos em 13 de novembro são realistas, e consequentemente, na maioria das vezes, imunes a esquemas falsos e argumentos dúbios. Reagem fortemente contra qualquer sistema que considerem indigno de sua dedicação, seja ele uma empresa, uma associação, um sindicato ou um clube. Por serem sinceros, até argumentadores nesse sentido, devem ter cuidado com a tendência a antagonizar pessoas poderosas ou fazer inimigos. Cultivar a modéstia e a simplicidade é a chave para eles, assim como nunca esquecerem suas raízes, não importa quão longe se encontrem de casa, literal ou figurativamente. Os nascidos no dia 13 são regidos pelo número 4 e pelo planeta Urano, que é excêntrico e explosivo. A conexão entre Urano e Plutão, regente de Escorpião, indica uma tendência da parte dos nascidos em 13 de novembro a desempenharem papéis desconcertantes na vida dos outros e uma propensão para sofrerem mudanças cataclísmicas na sua própria vida. Embora o número 13 seja considerado de má sorte por muitas pessoas, ao contrário, um número poderoso que carrega consigo a responsabilidade de usar seu poder com sabedoria ou correr o risco da autodestruição. Tradicionalmente, o número 4 representa rebeldia, crenças idiosincráticas e desejo de mudar as regras, salientando as qualidades dos nascidos em 13 de novembro mencionadas anteriormente. A carta mais incompreendida do tarô é a 13ª dos arcanos maiores, a morte, que raramente deve ser tomada literalmente,
mas significa largar o passado para superar limitações metaforicamente. Devido a esta carta, a morte, a influência planetária de Plutão, o deus dos mundos subterrâneos, e o significado do número 4, os nascidos no dia 13 de novembro podem ser vulneráveis à melancolia e a mágoas emocionais a um nível profundo. Os nascidos em 13 de novembro devem ter cuidado para não se desgastarem devido a repetido dispêndio de energia nervosa. Manterem-se equilibrados psicologicamente somente é possível quando conseguem encontrar um lugar calmo, tanto externo quanto interno, para onde possam se retirar a fim de recuperar em si. Muitos nascidos neste dia podem beneficiar-se de treinamento espiritual, yoga, processos meditativos, tai chi ou práticas religiosas convencionais em algum ponto de sua vida. Somente exercícios moderados são recomendados neste caso, sendo desencorajadas atividades extremamente competitivas na maioria das vezes. Uma dieta bastante variada, incluindo culinárias diferentes e comidas incomuns, com poucas restrições, é recomendada. Trabalhe-se, encontre seu centro, em seguida forje um vínculo com o mundo. Permaneça consciente do efeito que tem sobre os outros. Aprenda a ouvir mais profundamente. Tome cuidado com seus envolvimentos.